Olá, tudo bem com vocês? Comigo, com a graça de Deus, está tudo bem. Eu espero que com você e a sua família também esteja tudo bem. A você que é novo aqui, muito bem-vindo, tá? Deus abençoe você e sua família. Eu sempre costumo dizer que na playlist tem assuntos diversos. E esta série eu tenho colocado abaixo, sempre na descrição, para quem esse assunto é dirigido e também a sequência dos livros que já foram dados, ok? E então, vamos dar continuidade aqui à série, hoje com o livro do profeta Joel. Muito bom, não é? Os profetas aqui, eles não vêm passando a mão na cabeça de ninguém, não. Eles falam que ouviram do Senhor. O profeta Joel aqui, ele já inicia o livro, né? Falando, Deus fala para ele, depois para Joel falar para os anciãos, para todo o povo da terra e as gerações futuras, gente. Interessante quando diz assim, ouvir e escutar. Aparentemente são iguais as duas palavras, né? Vocês lembram lá do Apocalipse? Quando o Senhor diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você ouve, mas às vezes você não escuta. O que é escutar? Escutar é você prestar atenção, se ligar, se concentrar àquilo que está sendo dito. Eu tenho assim, às vezes, eu preciso ler mais de 2, 3 vezes uma passagem ou qualquer uma notícia, porque eu estou lendo, mas não estou escutando com a mente, prestando atenção, não é? Me concentrando. É interessante, né? Então, que o Senhor nos abençoe neste livro do profeta Joel. Joel, significado do nome dele, o Senhor é Deus. Número de capítulos 3. O autor é o próprio profeta Joel. Ele era filho de Petuel. A mensagem do livro é mostrar que o pecado sempre traz a ruína, ou seja, uma desolação, né? E a retidão sempre traz bênção. A divisão do livro é o juízo contra Judá. O derramamento do Espírito Santo. O juízo de Deus ele fala no capítulo 1 e 2 até o versículo 17. E o derramamento do Espírito Santo, capítulo 2, 18 ao capítulo 3, versículo 21. As citações do Novo Testamento eu vou colocar na descrição. No livro anterior eu esqueci, viu, gente? Aí eu coloquei, eu vou colocar na descrição, porque aí você vê as referências, tá? Me desculpem, é muita coisa, né? Eu esqueci, mas não justifica não, era para ter colocado. Inicia o livro com a palavra do Senhor sendo dirigida a Joel. Para os anciãos e todos os moradores da terra, ouvir, escutar e depois transmitir aos filhos, netos e à geração seguinte, porque é vinda sobre a terra de Judá uma nação poderosa e inumerável. Nós sabemos que foi já em outros livros passados, né? Porque esses livros não são organizados pela ordem cronológica, né? Ele está anunciando que a nação vinha, né, aqui no livro. Mas nós sabemos que se trata da nação da Babilônia, né, que era o reino que dominava as nações na época, né?
A terra chora, porque o trigo está destruído. O mosto secou. Então, o que é mosto, né? Para quem não sabe, é o suco de uva fresca obtido antes que passe pelo processo de fermentação. Então, secou. O suco da uva havia secado, né? Até os animais suspiram pelo Senhor, porque as correntes de água secaram. E o fogo consumiu os pastos do deserto. A gente vê hoje as queimadas, né? Umas provocadas pelo homem, né? Queimadas criminosas, e outras por causa do excesso do calor. Então o mato fica seco, ele seca, e com a quintura ele vai e queima, né? A trombeta está soando. Tremam todos os moradores da terra, porque vem o dia do Senhor. Está vindo o dia do Senhor, já está perto. Temos aqui uma visão do que vai acontecer a este mundo. Ainda há tempo, diz o profeta. Convertei-vos ao Senhor de todo o vosso coração, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Mediante, né, as pragas que vieram sobre Israel, o profeta Joel aqui, né, sobre a terra de Israel, né, mas ele estava falando diretamente para o povo de Judá, chama o povo de volta para Deus, por causa da aproximação do grande e terrível dia do Senhor. O profeta assegurou que Deus os restauraria, mas havia necessidade de arrependimento de seus pecados. Aleluia. Agora, o Senhor se compadece do seu povo e faz promessas de enviar o trigo, o vinho e o azeite, e o derramamento do Espírito Santo naqueles dias. O cumprimento desta profecia deu-se no dia de Pentecostes. A promessa é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Vamos ler aqui na palavra, é interessante que a gente leia, tá? Algumas passagens aqui. Atos capítulo 2, versículos 7 a 12, justamente quando Jesus Cristo ressuscitou, passou 40 dias aqui na terra, agora somente com seus discípulos e os apóstolos. E ele, antes de subir aos céus, de volta para o Pai, ele prometeu que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, porque ele ia enviar a promessa do Pai, né, que era derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. E ali naquele dia foi o marco, né? Então vamos ler só os versículos 7 a 12, porque eles estavam ali, começaram no cenáculo, né? 10 dias depois que Jesus havia voltado, então o Espírito Santo veio. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele sempre esteve presente na palavra do Senhor, desde o princípio, não é? Sempre. Vocês vejam lá em Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? A gente vê aqueles profetas que profetizaram ali quando na época de Moisés, né? Que Moisés libertou o povo do cativo, né? Do cativeiro. E ali a gente vê quando Saul também foi ungido como rei de Israel, então muitos ali profetizaram junto com ele, então o Espírito Santo ali atuando, mas cada um na sua vez. Deus, a Bíblia fala, Deus ele foi revelando ao povo, ele escolheu um povo para que a sua promessa feita lá no Gênesis 3, versículo 15, se cumprisse. Então ele foi falando a sua palavra, o seu plano, gradativamente. Ele foi, à medida que o tempo ia passando, ele ia levantando os seus servos
os profetas, né, os reis, os sacerdotes, e ali ele transmitia para o povo o que ia fazer, o que estava para acontecer. Então, a Bíblia toda do Antigo Testamento, ela anuncia exatamente o plano de Deus, ele anuncia que Jesus vinha. Jesus via implantar o seu reino aqui na terra, né? Aleluia. Jesus Cristo veio, mas os que eram seus não receberam. Como até hoje, a maioria deles ainda não creram, do povo judeu, não creem que o Messias já veio, né? Messias é o enviado, o ungido de Deus, né? E ali, Jesus Cristo veio, Jesus Cristo voltou para o Pai. Agora, a promessa do derramamento do Espírito Santo aqui, o Espírito Santo veio, ali foi o marco do início da igreja. Jesus Cristo disse: "Me és testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria", porque eu já falei aqui em Oséias que havia uma discórdia, né? Havia um motivo pelo qual o povo judeu não aceitava os samaritanos, mas foi necessário o evangelho ser anunciado lá em Samaria, né? O Senhor assim o mandou. E em todas as nações. E assim a palavra do Senhor chegou até nós, né? Muito bem. Então, agora o Espírito Santo está aqui na terra, né? Todo aquele, a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, né? Quando ouvimos o evangelho da verdade, né? A palavra da salvação, nós cremos, porque muitos ouvem, mas não creem, não a recebem, não querem pôr em prática, né? E creem, serão selados, serão selados com o Espírito Santo da promessa. E esse selo é justamente a garantia de que nós vamos chegar lá. Aleluia, Jesus, aleluia. Então vamos ler aqui, quando houve aquele revestimento de poder, o Espírito Santo veio sobre cada um deles e eles começaram a falar a língua das pessoas, das nações, de várias nações que estavam ali, porque estava se comemorando a festa de Pentecostes, né? Cada um os ouvia falar na sua própria língua, né? Atos capítulo 2, vou ler versículos 7 a 12. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Panfilha. Olha quantas nações. Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? E ali, alguns até zombaram deles, né? Diz a Bíblia que eles diziam assim: eles beberam vinho demais, dizendo que eles estavam embriagados. Aí foi quando o apóstolo Pedro se levantou, fez uma pregação, não é? Uma bênção, não é? Que está aqui justamente, vocês leiam depois para conhecer a pregação do apóstolo Pedro. E ali, quando chegou no ponto culminante, né? Que quando ele disse que vocês o mataram, não é? E aquelas pessoas ali ficaram maravilhadas, porque eles viram assim algo extraordinário, diferente, que nunca tinha sido visto.
E eles perguntaram, e agora, o que é que a gente faz? Aí ele não perdeu a oportunidade. Arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus. Não é? Gente, ali naquele dia foram batizados cerca de quase 3.000 homens. Eu não vou ler aqui não. E no dia seguinte esse número acrescentou para 5.000 por causa da cura de um paralítico, de um coxo de nascença. O apóstolo Pedro com o apóstolo João foram entrando no templo, aquele homem estendeu a mão esperando receber algum dinheiro, né? E eles disseram para ele, não temos prata nem ouro, aleluia, mas o que temos te dou. Em nome de Jesus Cristo, lá Nazareno, levanta e anda. Olha que bênção maravilhosa. E aquele homem saltou, pulou, entrou ali. Pensa a alegria daquele homem, né? O apóstolo Paulo disse assim, não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Quer ter poder na sua vida? Quer ser cheio do poder de Deus? Se alimente da palavra do Senhor diariamente. Você vai ser uma bênção. A palavra do Senhor diz, a minha palavra não voltará vazia naquilo que me apraz. Então, quando você cita a palavra do Senhor para alguém, ele está querendo abençoar uma pessoa, cite a palavra e a palavra vai transformar a vida daquela pessoa. É uma bênção, gente, maravilhosa. Louvado seja Deus. E outro fato também aconteceu no capítulo 10, é o versículo, vou ler o 39 ao 43. Gente, era necessário haver esse sinal, que era exatamente a variedade de línguas, falar em línguas, que era exatamente para quem não era crente, quem não tinha se convertido ao cristianismo, para ver aquela maravilha. Ao ver aquela maravilha, aquelas pessoas se convertiam, né? Então, até o apóstolo Pedro, ele foi necessário o Senhor se revelar para ele, naquela visão que ele teve do lençol. Isso a gente vai falar mais na frente, mas está sendo necessário citar aqui. Ele viu que descia um lençol, todo tipo de animal impuro, que era proibido o judeu comer. E aquela voz dizia, Pedro, mata e come. Ele dizia, não, Senhor, não vou comer nada impuro. Ele disse, não chame de impuro o que eu santifiquei. E ali ele entendeu com a história de Cornélio, né? Quando é exatamente essa passagem que eu vou ler aqui, eles entenderam que o Senhor havia trazido a salvação não apenas para o judeu, mas todo aquele que nele cresce. Glória a Deus. E nós fomos atingidos, né? Nós fomos alcançados. O Senhor, Deus, é quem nos dá para Jesus. E Jesus é quem nos leva a Deus. Não é uma maravilha? Ninguém, gente. Não tem ninguém, não. Há um único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Tentam falar, tentam dizer, tentam argumentar, mas não tem outro argumento. Essa é a verdade. Ele é o único que nos leva a Deus. Deus nos dá para Ele, aleluia, porque Ele diz assim, olha, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, aleluia. Olha só, então depois que o apóstolo Pedro, ele pregou, ele entendeu que a salvação também era para o judeu, para o gentio, né? Gentio é todo aquele que não era judeu. E o Senhor manda ir até a casa de Cornélio para anunciar Jesus Cristo. Cornélio era um homem de boas obras e era um homem que orava, mas ele não conhecia que a salvação vinha por meio de Jesus, porque pelas obras ninguém será salvo. Gente, quando o apóstolo Pedro, porque ele foi para lá, para a casa de Cornélio, porque foi o Senhor quem mandou, né? O Espírito Santo falou para ele, fui eu que os enviei, porque os servos de Cornélio foram atrás de Pedro, chamaram, né?
Só você leia depois todo o capítulo 10, né? Porque se a gente for ler, demanda muito tempo. Então, quando Pedro chegou lá, Cornélio havia reunido toda a família dele e Cornélio foi e se ajoelhou adorando Pedro. Aí Pedro lhe disse: levanta, que eu também sou homem, né? O que foi isso? Porque Cornélio, ele não conhecia Jesus, né? Ele achava que por ele ser um enviado de Deus, ele merecia também ser adorado, mas não, ninguém, a não ser o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, Pedro, ele fez toda uma pregação mostrando a palavra do Senhor desde o princípio. E eu vou ler aqui para vocês até o 40, de 39 ao 44. Já no finalzinho da pregação, né? Ele disse: nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, falando acerca de Jesus, onde o mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou ao terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele, e depois que ressuscitou dos mortos, ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz dos vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Aleluia. Enquanto o apóstolo Pedro estava pregando, gente, a palavra, eles estavam recebendo aquela palavra, porque lembram que eu falei o versículo que o Deus diz assim, olha, a minha palavra não voltará vazia, né? Para aquilo que me apraz. Então, não foi Deus que enviou Pedro ali? Ele conhecia aqueles corações, ele sabia que ao ser anunciado para aquela família, para aquelas pessoas, o nome do seu Filho amado Jesus Cristo, eles iam crer. E vamos lá. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo veio sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos, os judeus que agora eram cristãos também, judeus cristãos, né? Convertidos, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Vocês viram aqui porque foi que eles acreditaram, foi necessário que eles falassem línguas, porque o judeu não era fácil acreditar que alguém estava do lado deles, não. Alguém que pertenceria agora à mesma família dele, não. Porque agora judeus e cristãos eram uma só família. E Deus estava mostrando aqui, mediante algo visível, porque eles estavam falando em línguas, diz aqui, olha, exaltando a Deus. Então, a palavra do Senhor diz assim: ninguém diz que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito de Deus. Então, eles estavam exaltando a Deus e eles ficaram maravilhados. E eles ali, foi aquela bênção, e eles ali foram batizados nas águas também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu vou falar porque as pessoas que nunca ouviram falar nos dons espirituais, então eu vou ler para você aqui alguns dons, porque não estão citados todos, né? São inúmeros dons.
Ele citou, o apóstolo Paulo aqui citou apenas 9 dons, mas são inúmeros dons. Quando a gente vai lendo a palavra, a gente vai vendo outros dons, certo? Aqui, vamos lá. É o 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 4 a 10. Versículos 4 a 10. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum pelo Espírito. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como Ele quer. Aleluia! Ninguém pode dizer, eu tenho, você não tem nada. Deus te usa com o dom. Não é nada nosso. A palavra diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Jesus Cristo disse que sem mim nada podeis fazer. Ninguém pode se gloriar por nada que tem, porque o que você tem não é seu. Deus apenas está te usando como um vaso para ser usado para a glória do Senhor. E você sabia que toda obra que nós fazemos, se não for para a glória do Senhor, não adianta nada? As nossas obras vão ser provadas pelo fogo. Então, que todas as nossas obras que fizermos, que estamos fazendo, que ainda vamos fazer, seja para a glória do Senhor. Nós estamos aqui sendo usados para anunciar a palavra do Senhor. Não é a minha palavra, porque se fosse minha, misericórdia, não ia acontecer nada. Mas eu creio, eu tenho certeza absoluta que onde esta palavra chegar, que não é minha, há de transformar vidas. Eu tenho sido transformada diariamente, na medida que eu tenho lido a palavra do Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Glórias a Deus. Gente, aqui, eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 ao 31 e o 13, versículo 1 e 13. É importante a gente ler, sabe? Porque tem pessoas que se envaidecem, não sei porque falam em línguas, né? É aquele dom que se vê visivelmente, é audível, né? Mas veja só aqui, olha. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, gente, isso é muito sério, é muito sério. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entrego meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. Aleluia, glória a Deus. E continua, sabe? Mas eu vou ler aqui o final aqui que diz assim, olha. Assim, eu vou ler o 8 e o 13. O amor nunca perece, nunca acaba, nunca termina. Mas as profecias desaparecerão,
as línguas cessarão, o conhecimento passará. Agora o 13. Assim permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O maior de todos os dons. O mais excelente, gente, é o dom do amor. Aleluia. Eu falei que ia ler o 12, eu li o 13 primeiro, né? Eu vou ler o 12, versículo 27 a 31. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, depois os profetas, depois os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração. Tá vendo mais dons além daqueles que eu li? São os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Aí ele diz, né? Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, que é justamente o que eu li antes, né? Que é o dom do amor. Gente, é maravilhoso, viu? É uma bênção do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o profeta aqui, quando ele chamou o povo para se converter ao Senhor de todo o coração, dizendo, né? Porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Ele estava dizendo, né? Que mediante as pragas que vieram sobre Israel, o profeta Joel aqui chamou o povo de volta para Deus, por causa da aproximação do grande e terrível dia do Senhor. O profeta assegurou que Deus os restauraria, mas havia necessidade de arrependimento de seus pecados. Ninguém pode se reconciliar com Deus se não for, a não ser pela confissão dos pecados, o arrependimento, né? Você pode confessar, porque a gente às vezes escuta, né? Assim na TV, a pessoa comete algum crime e diz, não, eu cometi sim, mas não me arrependo. Quer dizer, confessou, mas não se arrependeu. É necessário haver confissão de pecados e arrependimento e aquele desejo de não voltar mais a praticar aquilo que vinha praticando, né? Graças a Deus. Os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Nessa época, a igreja já estará nas bodas do Cordeiro. Aqui ele está falando de tempos que ainda vai acontecer. E o capítulo 3, de 18 a 21, Judá e Jerusalém serão restaurados e o Senhor estará em Sião. Também fala de tempos futuros que hão de ainda acontecer. Nós cremos, né? Porque foi o Senhor que falou. Glória a Deus. Vamos ao questionário. Qual o significado do nome de Joel? Qual o autor do livro de Joel? Qual a mensagem que nos mostra o livro de Joel? O profeta Joel estava anunciando o juízo de Deus para quem? Onde se encontra a promessa do derramamento do Espírito Santo no livro de Joel? Quando se deu o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo? Aonde se encontra? O que é o amor? Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, meu Pai. Mais um comentário de um dos teus profetas, Senhor, que o Senhor levantou naquela época para lembrar, para mostrar ao povo a necessidade deles, além de ouvir, mas também de escutar, de prestar atenção
aquilo que vinha de ti, Senhor. É como o teu povo Israel ali, lá no Egito, certo? Quando Moisés foi até eles e eles disseram: a palavra que vier do Senhor, seja boa ou seja má, nós obedeceremos. Então o profeta estava ali, falando para o povo a importância, Senhor, de meditar em tudo aquilo que eles estavam fazendo que não era do teu agrado, Pai. E agora ele estava fazendo um clamor para que o povo se arrependesse, Senhor. Lembrando a eles da misericórdia do Senhor, que é infinita, Pai. Mas, infelizmente, eles não se arrependeram, todos não se arrependeram e tiveram que ser levados cativos por aquela grande nação, a nação da Babilônia. E estamos aqui hoje, Pai, os teus servos estão levando a tua palavra, Senhor. O teu Filho amado Jesus Cristo, pela onisciência dele, ele já falava. Os escândalos hão de vir. O amor de muitos vai esfriar, Senhor, e não haverá mais fé. Então as pessoas, cada dia mais, estão se afastando de ti. As pessoas não querem te conhecer, não têm prazer. Existe um povo, sim. Sabemos que existe um povo em todas as nações que tem te buscado, Senhor, que está certo, confiante, que a nossa única esperança está no Senhor. Como a tua palavra diz, que a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus, o teu amor, Pai, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Teu Espírito, Pai, o Senhor nos deu naquele dia em que nós dissemos sim para ti, que nós ouvimos e cremos e te recebemos, Senhor. Aleluia. E cremos em Jesus Cristo, na verdade. Eu te peço pela vida de cada um aqui, Senhor, a começar de mim, que nós sejamos vigilantes, Senhor, estejamos nos examinando a cada um, mediante o conhecimento da tua palavra que foi explanada aqui, que a gente saiba, Senhor, cada um em si, reconhecer as suas faltas e procurar o andar na tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, que será do profeta Amós. Tchau.